Olá, pessoas! Que bom que vocês estão aqui comigo novamente. Hoje eu queria refletir com vocês um pouco sobre semeadura e colheita. Quando eu estava na UTI ainda, já em processo de recuperação, uma manhã eu me lembrei de um versículo que está em Eclesiástico 11:1, que diz: Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o recolherás. Isso impactou aquela minha manhã e eu comecei a refletir sobre a minha vida, sobre a minha história de vida, e na verdade isso perdurou por vários dias, inclusive depois, quando eu já estava em casa, em processo de convalescença, e que eu me lembrei também do Salmo 126, 5 a 6, que declara: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. E naquela manhã, ainda na UTI, eu comecei a recordar um pouco sobre a minha história de vida. E comecei a me fazer algumas perguntas. Afinal, durante o decorrer da minha vida, o que eu havia semeado? Que pães havia lançado e sobre quais águas? Se eu tivesse ido, morrido, se eu tivesse partido para junto do Pai, o que eu teria para apresentar para Ele? O que eu teria em minhas mãos? Não que isso valesse para minha salvação. Eu já estaria junto com o Pai, pois eu creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador, porque Ele mesmo declarou certa vez para os seus discípulos: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo começa com Ele e termina nele. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Nós, como cristãos, temos que ter muita clareza disso. Cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador e nada do que nós façamos poderá mudar essa verdade para mais ou para menos. Mas, por outro lado, eu comecei a pensar exatamente sobre a minha vida e o que eu semeei durante a minha vida. De que forma eu tenho sido sal e luz nesse mundo? Que diferença a minha vida está fazendo junto à minha família, junto aos meus amigos, junto aos meus colegas de trabalho, à igreja, ao meio onde eu convivo, a pessoas com que eu me relaciono de diferentes formas, em diferentes momentos? De que forma eu tenho abençoado vidas? Eu tenho repartido bênçãos que eu recebo? Como que eu tenho contribuído para transformar realidades opressoras e oprimidas pela maldade, pela mentira, pela falsidade, pelo pecado, pelo egoísmo, enfim, pelo desamor? Como é que eu tenho vivido como filha do Altíssimo? E eu quero deixar claro que eu não estou falando de produzir boas obras, por exemplo, para ganhar pontinhos no céu. O nosso relacionamento com Deus não se dá por esse caminho. É exatamente o contrário. Quanto mais nós nos relacionarmos com Ele, em primeiro lugar, mais frutos produziremos. Pode ser tanto boas obras, ações de socorro ao outro, de palavras de ânimo, de solidariedade, como o fruto do Espírito em nós e através de nós. Amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, conforme descrito em Gálatas 5:22. Somente estando nele que nós vamos produzir tanto o fruto do Espírito e, consequentemente, os frutos das boas ações. De uma forma genuína, de uma forma real, de uma forma autêntica e não de uma forma interesseira. Né? Dessa forma que nós contribuímos para manifestarmos sinais do reino de Deus aqui e agora. E aí eu me lembrei que a Bíblia também nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E viver em temor ao Senhor não é viver sob a condição do medo e do castigo, como se Deus fosse um ser assim, bravo e que está com o chicote na mão, pronto para nos castigar, porque nós erramos, porque nós pecamos. Não, gente, Deus é amor. E esse amor é tão grande que se manifestou no meio de nós de uma forma concreta na pessoa do próprio Jesus. Não existe essa questão do medo, né, do terror no relacionamento com Deus. O que a Bíblia nos ensina é que somos frutos das nossas escolhas e o que nós plantarmos, com certeza nós vamos colher.
mesmo que que a gente tenha arrependimento daquilo que a gente plantou, nós vamos colher o resultado disso. Portanto, a Bíblia também nos ensina que nós devemos buscar a presença de Deus e a sua orientação para cada detalhe das nossas vidas, observarmos os seus princípios e mandamentos e obedecermos. Isso é princípio de sabedoria. Gente, é segredo de sucesso. Mesmo em meio às lutas e às adversidades que certamente nós vamos passar. Assim, percebam, nós somos frutos das nossas escolhas. Nós vamos colher o que nós plantarmos. E os pães por nós lançados, com certeza, um dia eles retornarão para nós mesmos. Portanto, nós precisamos buscar a sabedoria e nos pautarmos nos princípios e mandamentos de Deus. Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito, está nos alertando para que a gente confie no Senhor de todo o nosso coração e não no nosso próprio entendimento. Que nós devemos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos e ele vai endireitar as nossas veredas. Vereda significa caminho tortuoso, caminho estreito, cheio de obstáculos, mas Jesus à nossa frente vai endireitando quando nós confiamos e entregamos a ele. A pergunta, então, que eu tenho hoje nesse vídeo não poderia ser outra. O que você tem semeado? Que feixes você tem recolhido? Que pães você tem lançado e sobre quais águas? As mesmas perguntas que eu fiz e eu ainda tenho feito para mim. A história do mundo tem nos mostrado os resultados de uma humanidade e seus líderes que têm colhido frutos excessivamente pesados por escolhas e decisões erradas. Ao correr da história da humanidade mesmo, vindo de corações corruptos, pautados em interesses econômicos, jogos políticos, interesses egoístas, partidários, de supremacia sobre o outro, onde a causa do mais fraco, por exemplo, pouco interessa. O Covid, por exemplo, é castigo de Deus sobre a humanidade? Tem gente que acha que é, eu não creio nisso. Deus é bom demais para isso, ele quer resgatar a humanidade e não condená-la, por isso Jesus veio. O Covid é resultado das escolhas e decisões erradas em algum lugar, em algum momento da nossa história, por pessoas que a gente não tem ideia, eu não sei como que isso aconteceu, que tomou decisões erradas, que tomou atitudes erradas. E a forma de enfrentar o Covid, essa pandemia e outras pandemias que já aconteceram também, não deixou de demonstrar o egoísmo e a maldade humana, mais preocupada com guerras ideológicas, interesses políticos e econômicos, não porque é por aqui, porque é por ali, porque diz isso e diz aquilo, enfim, do que com o combate efetivo à pandemia que foi atingindo cada vez mais pessoas inocentes e vulneráveis. Repito, somos resultados de nossa escolha, seja no nível pessoal e individual, com aquelas escolhas e decisões que nós assumimos com grupos e que acabam atingindo outras pessoas. Nós precisamos ter muita responsabilidade, muita ética nas nossas atitudes e nos nossos posicionamentos, porque muitas vezes decisões que nós tomamos não atingem só a nós, atinge a outras pessoas também. Então a pergunta é: o que, como, onde, com quem e para que você e eu temos semeado? Onde estão pautados os seus verdadeiros valores? No terreno, no passageiro, no efêmero ou naquilo que é eterno e permanente? No que vale a pena a gente investir, gastar o nosso tempo, energia, coração, sentimentos? Nós temos consultado realmente o Senhor sobre o que e onde estamos plantando? Sobre os pães que lançamos? Então eu desafio você a refletir sobre isso, se ainda não fez, como aconteceu comigo a partir naquela manhã da UTI e perdurou por vários dias e ainda está presente. Nesse balanço que fazemos da nossa vida, vamos refletir sobre aquilo que plantamos e que fomos bênção, produzindo frutos saudáveis, e aquilo em que erramos,
e produzimos frutos ruins. Qual é o saldo positivo disso? Tem sido maior? O saldo positivo tem sido maior que os negativos? É importante fazermos esse balanço para que a gente possa investir mais no que é eterno e não no que é passageiro. Sabe por quê? Porque qualquer hora dessas esses pães retornarão, serão recolhidos por você. Tudo dependerá do nível de relacionamento pessoal que eu e você temos desenvolvido com Deus e com as pessoas ao longo da nossa vida. A pergunta fundamental que eu quero deixar para vocês é: para que vivemos? No que temos investido a nossa vida? Deus abençoe.